seja bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Elaine Silva, sou nutricionista, atuo principalmente na área de emagrecimento e no meu canal eu te ensino nutrição de um jeito simples e fácil. Hoje eu queria falar com vocês sobre emagrecimento. Uma das coisas principais que a gente avalia no emagrecimento é o consumo de calorias. Claro, ele não é, a única estratégia, mas ele é um dos fatores principais. Porque às vezes a gente pensa, para emagrecer é só fechar a boca. Na verdade, não. Tem muita coisa envolvida no processo de emagrecimento. E quando a gente fala de caloria, existem algumas calorias que a gente precisa analisar e ajustar de pessoa para pessoa. Porque não tem como a gente generalizar uma caloria para todo mundo, né? Se fosse assim era muito fácil, mas infelizmente não é. Então, na prática, como eu faço nos atendimentos para levar meus pacientes ao emagrecimento? Então, vamos lá. Calorias é o nosso gasto diário. Então, para eu estar aqui, me movimentando e falando com vocês, eu estou gastando calorias. Os meus órgãos funcionam 24 horas por dia, graças a Deus. Então, eles estão gastando calorias. Meu coração está batendo, meu pulmão está expandindo, se movimentando o tempo todo, o intestino está funcionando, então meus músculos, estão se mexendo. Então existe um gasto calórico para isso, que é o que a gente chama de gasto metabólico basal ou taxa metabólica basal. Porque essa caloria é o básico para me manter viva. Então, mesmo que eu esteja deitada em cima de uma cama 24 horas por dia, eu tenho uma caloria mínima que eu preciso consumir. Certo? Então, essa caloria eu faço o cálculo individual para cada paciente quando eu recebo em consultório. E aí, além desse gasto basal, que é o mínimo que a gente precisa para sobreviver, tem o gasto total. Esse gasto total vão entrar algumas coisas a mais. Então, vão entrar, por exemplo, o quanto você se movimenta por dia. É uma pessoa que trabalha em pé, uma pessoa que trabalha sentada, uma pessoa que só trabalha em trabalho doméstico, dentro de casa. Para cada pessoa essa caloria muda. Você treina, não treina? Faz aeróbico, não faz? Corre? Então, dança, por exemplo, hoje em dia que tem bastante em academias. Então, todos esses fatores vão somar ao gasto basal, que é o que você precisa consumir todos os dias, para dar o gasto total. Então vai falar, olha, essa pessoa gasta por dia essa quantidade de caloria. Por exemplo, eu faço musculação todos os dias, mas no meu trabalho, a maior parte do tempo eu tô sentada. Então o meu gasto, ali diário, andando dentro de casa, é pouco, Eu ando só dentro de casa e fico sentada na maior parte do tempo. Então o meu gasto maior ali, somando, a tudo isso, é o meu gasto em treino, certo? Mas tem pessoas que acordam muito cedo, pessoas que acordam muito tarde também. Então, quando a gente vai avaliando cada um individualmente, esse gasto calórico vai mudando pra caramba. Por isso que eu avalio individualmente cada pessoa. E quando a gente fala em emagrecimento, acho que vocês já ouviram falar, a gente tem que consumir menos do que a gente gasta, certo? Então, vamos dar um exemplo. Vamos considerar eu mesma, por exemplo. Vamos supor que o meu gasto calórico total, incluindo o exercício, a musculação que eu faço e o meu trabalho em casa, dá 2.000 calorias por dia. Por exemplo, 2.000 calorias por dia. Se eu quiser emagrecer, eu preciso consumir menos do que eu gasto. Então, se eu gasto 2.000 calorias por dia, eu vou precisar, para emagrecer, ter um déficit calórico, que é retirar uma parte dessa caloria. Então, se eu consumo 2.000, eu vou retirar uma parte dessa caloria. Vamos supor que eu vou fazer uma dieta de 1.500 calorias. Então, são 500 calorias de déficit calórico. 500 calorias a menos que eu vou estar consumindo. Então, isso pode me levar ao emagrecimento. Mas um ponto que eu preciso avaliar, a minha caloria basal. Se a minha caloria basal for 1.200, 1.400, 1.500, ok.
porque a minha dieta não tá abaixo disso. Porque lembrando, a caloria basal é o que eu preciso para me manter viva, para os meus órgãos estarem funcionando, para tudo tá tudo certinho aqui dentro de mim. Então, se eu consumir menos do que o meu basal, não é interessante. Em alguns casos específicos de pacientes, a gente até consegue deixar poucos dias ali na caloria basal, mas não é o indicado. Realmente são alguns casos extremos, às vezes por conta de alguma medicação que dá uma saciedade imensa, né? O Ozempic, por exemplo, que tá hoje em dia bem famosinho. Então, assim, a gente consegue ali por alguns dias, mas isso precisa ser ajustado, porque isso é o básico para eu sobreviver. Se eu consumir menos do que isso, o meu corpo entra em um estado de estresse, e aí não é interessante. Porque quando seu corpo entra em estado de estresse por caloria muito baixa, isso pode ocasionar a vários outros problemas dentro do corpo. E ao invés de você ter um emagrecimento saudável, você não consegue emagrecer. É como se o seu corpo desse uma parada mesmo. Então a gente precisa tomar cuidado. E considerando não só as calorias mais baixas, né, pensando no déficit calórico, se a gente pensar também nos macronutrientes que vão dar essas 1.500 calorias. Então aqui no exemplo que a gente teve, eu consumia 2.000 calorias por dia, ou eu gasto, né, 2.000 calorias por dia. Então para emagrecer eu preciso de pelo menos 1.500, né? Tirei ali 500 calorias, estou em déficit. Essas 1.500 calorias tem que ter carboidratos, proteínas e gorduras na quantidade adequada para mim, Lane, levando em consideração os meus gostos, o tipo de alimento que eu gosto de consumir, aqueles que eu não gosto de jeito nenhum não precisam entrar. Então isso eu faço para cada paciente. Por isso que montar um plano alimentar não é algo tão simples. Porque, por exemplo, se a gente pensa nessa dieta de emagrecimento de 1.500 calorias, eu preciso analisar o meu paciente, ver a rotina dele inteira, todos os momentos que ele faz refeição durante o dia. Então, cada momento de refeição essas 1.500 calorias vão estar distribuídas de forma adequada para essa pessoa, para que ela consiga emagrecer, consiga manter o máximo possível de massa muscular e ter saúde. Então, emagrecer, cortar calorias, é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. Então, não é só, então come aí 800 calorias. Não, não é assim, porque eu preciso levar em consideração o meu gasto básico, né? O meu basal, o que eu preciso para sobreviver. Então, nesse exemplo, quando a gente considera um superávit calórico, para quem quer aumentar massa muscular, por exemplo, aumentar peso, aí é ao contrário. Então, voltando no meu exemplo, se eu consumo 2.000 calorias, para emagrecer eu precisaria de 1.500, porque eu tiraria 500 calorias de déficit. Para aumentar a massa muscular, ter um estímulo e um ganho de peso, eu teria que consumir 2.500, por exemplo, tá? Não precisa ser 500 calorias exatamente, mas deu para entender que é um a mais? Então, quando a gente pensa em ganhar peso, tem que ser mais do que eu gasto. E para reduzir peso, menos do que eu gasto. Mas cada pessoa é uma pessoa diferente, com uma rotina diferente, com um metabolismo diferente, então não dá para generalizar. Tem pessoas que com 1.900 calorias elas vão emagrecer, 2.200 elas vão emagrecer, porque o consumo delas é muito maior do que isso. Por isso que não dá para falar, é 1.500 todo mundo para emagrecer? Não, não tem como. É impossível, realmente. A mesma coisa como, é 2.500 para todo mundo ganhar peso? Não, né? Então, por isso que é avaliado individualmente cada pessoa, cada particularidade. Então, eu avalio o paciente detalhadamente para conseguir, da melhor forma possível, montar um plano que fique o mais adequado para ele e que seja prazeroso também de ser consumido. Então, se você ficou até aqui, deixa aqui nos comentários mais um tema de vídeo ou o que você mais gostou de saber sobre esse vídeo. Então, pessoal, muito obrigada e até a próxima!